Bem, boa tarde a todos. Esperamos encontrá-los todos bem nesse momento que estamos vivendo, né, de uma crise humanitária, de uma pandemia. Daremos continuidade ao nosso projeto, que é o chamado Pastoral Conectada, né, que começamos na semana passada com essa ação por videoconferência, né, de uma formação humana e também religiosa para os nossos alunos do Unisal, bem como para, né, os jovens e também as pessoas externas que querem também conosco fazer uma reflexão, né? No dia de hoje, nós temos a presença do Padre Maurício, né? Penso eu, conhecido por muitos, né? O Padre Maurício é o diretor da comunidade Santo Tomás de Aquino, 11, que fica no Alto da Lapa, né? E responsável, formador dos teólogos, aqueles salesianos que fazem teologia se preparando para o sacerdócio, né? O Padre Maurício também é nosso professor do Unisal, né, na Faculdade de Teologia, e o Padre Maurício é mestre em Teologia pela Pontifícia Universidade Salesiana. Então, desde já, gostaria de agradecer, né, a disponibilidade do Padre Maurício, a presença e poder contribuir conosco com essa formação, né? Quero agradecer também o Marcos, que é coordenador do museu, né, que fica no Liceu, São Paulo. Agradecer a Fátima e, em nome dela, os demais assessores da extensão e também todos aqueles que trabalham na pastoral da universidade, né? Como, por exemplo, aqui já consigo visualizar alguns, como o Robert, etc. Então, nós teremos agora a conferência do Padre Maurício, que tem por título Trazer Deus. É possível te conhecer? Iremos proceder da seguinte maneira: o Padre Maurício fará uma reflexão conosco de, em média, 30 minutos, e depois a gente dirige a ele algumas perguntas, né? Ao longo da videoconferência, vocês podem ir deixando as perguntas aqui no YouTube, tá? Que logo depois eu transmito, né? Faço essas perguntas ao Padre Maurício, ou também vocês podem fazer, né, no término da conferência. Tudo bem? Então, Padre Maurício, mais uma vez, obrigado pela sua presença, pela disponibilidade. Então, passo a palavra para o senhor. Muito bem, uma boa tarde. Obrigado, professor Wardson, pelo convite, pela possibilidade de colaborar com esse projeto tão interessante do Unisal, da Pastoral do Unisal, e interessante e necessário também, sobretudo neste tempo em que, obedecendo aí às autoridades sanitárias, a gente está em distanciamento social. Então, muito obrigado pelo convite e uma boa tarde também a todos os que nos acompanham por este canal. Eu fui inicialmente convidado para uma conferência que tratasse sobre as provas da existência de Deus. Antes de começá-la propriamente, eu devo dizer que o que preparei um texto específico para esse momento. Eu fiz pensando mesmo em vocês. Pretendo lê-lo e tecendo alguns comentários. Espero de verdade que sirva para a reflexão do grupo, tá bem? Mas quando eu fui convidado para essa conferência, me disseram que era uma conferência sobre as provas da existência de Deus. E eu me perguntei se é conveniente insistir nesse tipo de abordagem aos homens e mulheres de hoje. Isso porque, apesar da militância do que nós chamamos de ateísmo moderno, e a gente, na verdade, procura falar ou provar a existência de Deus para quem dela duvida, né? Então, apesar da militância desse ateísmo moderno, não me parece ser este o real problema que a gente precisa enfrentar nos dias de hoje. O real problema nesse sentido, como eu o vejo, é o imenso desafio de Deus enquanto uma realidade simplesmente não considerada. Ou seja, ele não é negado,
simplesmente ele não é considerado em muitos dos nossos contextos. Esta suposta negação de Deus não costuma se concentrar sobre o combate à ideia da existência dele, mas numa afirmação da irrelevância de sua abordagem. A negação, nesse caso, não se endereça, não é a negação da realidade de Deus em si mesma, ou seja, geralmente as pessoas não dizem, não, Deus não existe, mas se nega a necessidade de considerar Deus no seu discurso. Então, Deus acaba sendo uma realidade que é não dita, ou seja, é irrelevante. Se existe, se não existe, geralmente não vem ao caso. O que fundamenta a negação da existência de Deus é justamente o desejo de estabelecer um diálogo que se contraponha a uma determinada profissão de fé. Então, de per si, o ateu, ele deseja dialogar. Mas a indiferença à questão, ela é um problema muito maior. Ela levanta uma barreira aparentemente indisponível ao que nós intentamos fazer. Porque quem é indiferente não deseja sequer perguntar. Quem é indiferente não deseja debater. E eu acredito que quando a questão de Deus nos vem à reflexão, mais do que a negação dele, nós temos que tratar com a indiferença em relação a ele. E essa espécie de, a gente pode chamar de um agnosticismo moderno, ela se intensifica, sobretudo num contexto como o nosso brasileiro, onde se assiste uma manipulação religiosa de muitos, em vista de um enriquecimento de alguns, por um lado, e de discursos religiosos pouco aderentes às buscas mais íntimas das pessoas, ou seja, discursos que não falam a vida das pessoas, né? Por outro lado. Então, posto isso, essa provocação inicial, a pergunta que se levanta ao momento e que me parece mais adequada, não é propriamente se Deus existe, mas é sobre a conveniência de se entreter com ele, de trazê-lo aos assuntos que marcam a nossa vida. Bom, dito isto de uma maneira introdutória, eu queria falar um pouco sobre, então, a questão da conveniência de se falar de Deus. A gente vive num contexto e numa cultura muito antropocêntrica, ou seja, só de fato interessa conversar, debater, discutir aquilo que diz respeito ao próprio homem. Ideias que estão distantes do interesse humano não merecem ser discutidas. Então, neste contexto, é inquestionável partir do próprio homem para se abordar o tema acerca de Deus. É isso que pretende, por exemplo, o Catecismo da Igreja Católica, quando já na sua primeira sessão proclama que o homem é capaz de Deus porque Deus vem ao encontro do homem. A primeira condição, portanto, para se falar de Deus é também a escuta de quanto disse o próprio Deus ao mesmo homem. Portanto, é conveniente ao homem investigar a questão de Deus como uma oportunidade de compreender a própria condição. E aqui acho que nós temos uma chave de leitura muito interessante para o diálogo com as demais pessoas. Por que falar de Deus? Falar de Deus como condição de compreender quem eu sou, quem somos nós, seres humanos. Como, por exemplo, falar da dignidade humana sem se tocar, sem se resvelar na necessidade de procurar um fundamento plausível para ela. Ou seja, como é que eu falo de dignidade humana sem dizer o fundamento dela, de onde vem isto? Vem de algum lugar, tem algum fundamento esse discurso, né? Como entender, por exemplo, direitos humanos se não se admite minimamente a ideia
de um princípio, de uma razão universal e imutável. Para além disso, há de fato um desejo, e ele é observável, um desejo de transcendência no coração de cada pessoa, que não parece ser correspondido senão por uma experiência de fé. Parece haver, portanto, conveniência, ou seja, é conveniente, convém falar de Deus como razão de ser do próprio homem. Acho que esse é um argumento, um princípio para a gente se convencer de que, apesar da indiferença em relação a Deus da parte de muita gente, o assunto convém ao homem de hoje. É o que, por exemplo, nos fala 2 parágrafos de uma constituição muito famosa do Concílio Vaticano II, a Gaudium et Spes. Eu leio para vocês esse trechinho. Os padres conciliares dizem assim: o aspecto mais sublime da dignidade humana está nesta vocação do homem à comunhão com Deus. Este convite que Deus dirige ao homem de dialogar com ele começa com a existência humana. E a Igreja sabe perfeitamente que, ao defender a dignidade da vocação do homem, restituindo a esperança para aqueles que já desesperaram do seu destino, a sua mensagem está de acordo com os desejos mais profundos do coração do homem. Longe de diminuir o homem, a sua mensagem, a mensagem da Igreja, contribui para o seu bem. Difunde luz, difunde vida, difunde liberdade. E fora dessa mensagem, fora do discurso de Deus, nada pode satisfazer o coração humano. Então, é a primeira certeza que nós temos. Embora o homem de hoje não tenha interesse, claro, falamos de maneira genérica, né? Não tenha interesse de falar de Deus, ou entenda que o discurso sobre Deus não toca a realidade que mais lhe importa, nós precisamos nos convencer de que convém ao homem falar de Deus e sobre Deus, convém ao homem conhecê-lo, e isso como condição do homem conhecer-se a si mesmo. Um terceiro ponto, fiz a introdução, falei da conveniência, gostaria de abordar esta iniciativa de Deus de vir ao encontro do homem para lhe dizer quem ele é. É sabido que nós podemos conhecer a Deus por meio da nossa razão. E, de fato, quem nunca experimentou uma atração natural pelo bem, pela verdade, pela justiça ou pelo belo? E essa atração que nós experimentamos, e não estamos falando aqui de experiência religiosa, essa atração ela acontece naturalmente, independente de me confessar uma pessoa religiosa. Quem de nós não experimentou isso? E nós experimentamos a atração por estas coisas não como realidades em si mesmas. Nós não vemos o bem andando por aí, a justiça sentando-se ao meu lado. Não são realidades em si mesmas. São realidades que se apresentam como expressões de algo ou de alguém. E expressões estas que acabam nos completando e que, de algum modo, nos devolvem a nós mesmos. Essa, certamente, pode ser uma primeira etapa desse discurso sobre Deus que devemos travar. Ou seja, podemos partir disso, né, ao falar com as pessoas, desta atração natural pelo bem, pela verdade, pela justiça, pelo belo, né, que todo ser humano sente. Mas, além disso, parece mesmo existir uma outra ordem de conhecimento de Deus que vem desta que nós chamamos revelação que ele fez de si mesmo. Uma revelação explícita dele ao homem. Esta revelação, ela só pode ser conhecida na fé. Não basta a razão para recebê-la, né? Para acolhê-la. Então, na origem deste tipo de conhecimento que agora estamos falando, existe, portanto, um encontro
Um encontro entre a iniciativa de Deus, que por um amor insondável se interessa pelo homem e vem a seu encontro, e uma resposta de abertura por parte do próprio homem a um mistério que lhe parecia até então escondido. O conhecimento que resulta desta experiência é esse conhecimento que dá sentido à própria existência do homem, porque completa todo o conhecimento verdadeiro. Por isso, São João Paulo II afirma no prólogo da sua carta encíclica Fides et Ratio, de 1998, que fé e razão constituem como que as duas asas pelas quais o espírito do homem se eleva para contemplar a verdade. Continua o pontífice, o Papa, foi Deus quem colocou no coração do homem o desejo de conhecer a verdade e, em última análise, de o conhecer a ele, para que, conhecendo e amando, possa chegar também à verdade plena sobre si mesmo. Em outras palavras, nós estamos afirmando que Deus é um caminho necessário ao homem para que ele conheça a si mesmo, um caminho irrenunciável. Posto isso, um quarto ponto que preparei, tendo em vista este reconhecimento de que ele veio ao meu encontro e eu preciso responder a essa iniciativa, se quiser saber, em primeiro lugar, quem eu sou, Jesus se apresenta como um caminho a esta experiência e ao discurso sobre Deus. E em que sentido? Em primeiro lugar, é inegável, independente da experiência religiosa que alguém possa fazer ou não fazer, ou de qualquer profissão de fé, a atração que Jesus, esse homem, esse galileu do primeiro século, continua exercendo sobre as pessoas do nosso tempo. Basta, por exemplo, verificar nas prateleiras das livrarias, nos sites das editoras, a imensidão de títulos dedicados a Jesus, de diversas naturezas, não falo só de obras genuinamente cristãs ou católicas, né? Há muita coisa dedicada ao estudo deste homem, né? Independente, como disse, de experiência religiosa e de qualquer profissão de fé. Isso, para nós que desejamos falar dele e falar com ele, é um ponto de partida muito importante, é um ponto a favor nosso. Então, vamos considerá-lo, portanto, em primeiro lugar, em sua humanidade, ao falar de Deus para as pessoas. Comecemos por Jesus e comecemos por Jesus, homem. Vamos considerá-lo em sua humanidade um bom caminho ao discurso sobre Deus, sobretudo a partir da experiência que ele, Jesus, como homem, fez com Deus, a quem ele chamava de Abá. Neste ponto, convém nos perguntar sobre como Jesus comunicava a realidade de Deus, já que esta realidade foi para ele uma preocupação central em toda a vida dele, em toda a sua missão, em toda a sua pregação. Por exemplo, no Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo 30, ele mesmo se pergunta com o que vamos comparar o reino de Deus, ou com que parábola vamos representá-lo. E ele mesmo se esforça por inúmeras parábolas a tentar comunicar quem é Deus às pessoas do tempo dele e levá-las a uma experiência com o próprio Deus. Jesus se interessa por toda a situação humana. Olha para os campos de trigo e os usa como uma imagem para falar do problema do bem e do mal, por exemplo, quando ele fala do trigo e do joio. Olha para a semente de mostarda, que era manipulada por todos os agricultores do seu tempo, e usa dela para falar da realidade do reino de Deus, e assim por diante. Usa, por exemplo, a figura do relacionamento do pai com os seus dois filhos, o pródigo, né, que o filho mais velho que deixa o pai, que sai de casa, ou seja, utiliza das relações humanas para falar de Deus. Ele se interessa por toda a situação humana.
na qual se encontravam, né, os homens e as mulheres do seu tempo. A sua mensagem, ela parece se concentrar no fato de que realmente Deus se faz presente de uma maneira secreta na história de cada um, inclusive na história daqueles que o negam ou que simplesmente o ignoram. Esta é uma certeza que precisamos carregar enquanto educadores de fé, porque não há uma situação sequer, não há uma vida sequer que não tenha uma mínima conexão com a presença de Deus. E me refiro, inclusive, àquelas histórias de vida nas quais ele é explicitamente negado ou ignorado. Uma coisa é olharmos para Jesus como homem e como na sua humanidade ele fez e comunicou a experiência de Deus. Esse é o primeiro passo para falar de Deus aos homens de hoje. Um segundo passo é olharmos a experiência que os seus discípulos fizeram dele. E aí sim, a experiência de fé em Jesus, a confissão destes homens que o acompanhavam, olhando para ele e experimentando conviverem com ele, a confissão de que ele era Deus que tinha vindo ao encontro deles. Então, esse é o quinto e último ponto. Os discípulos de Jesus, de maneira exclusiva, o grupo dos 12, realizaram um itinerário genuíno com quem a experiência de fé os levou a reconhecer o Cristo, o Filho do Deus vivo. Conviveram com ele diariamente, por exemplo, só para lembrar, em Lucas 5:11, né, nos é narrado, e levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram, ou seja, houve um antes e um depois na vida daqueles homens, né, depois daquele encontro que tiveram com Jesus. Então, de fato, conviveram diariamente com ele, indagaram-se a seu respeito em muitas situações. Por exemplo, em Marcos 4:41, se perguntam: que homem é este que até o vento e o mar obedecem? Então, isso indica que nesta convivência diária com aquele homem Jesus, que os tinha chamado, que os tinha encantado por um primeiro momento ao ponto de deixarem os seus afazeres diários e se colocarem em seguimento dele, indagaram-se a respeito de quem é este homem que a cada dia que fala, que vive, vai nos envolvendo mais, vai nos pedindo mais da nossa vida, né? Se abriram de maneira, vamos dizer, paulatinamente, devagar, né, ao conhecimento da pessoa de Jesus, ao ponto, por exemplo, de lá em João 16:29, os apóstolos se voltarem a Jesus e dizerem: eis que agora o Senhor fala claramente, e não mais por meio de parábolas. Em outras palavras, eis que agora nós passamos a entender o que o Senhor tem falado com o tempo. Depois continua o versículo 29. Agora compreendemos que o Senhor sabe de tudo e não precisa de alguém que te interrogue. Ou seja, agora compreendemos que o que o Senhor fala é verdade. E termina o versículo 29. Por isso cremos que o Senhor saiu de Deus. Veja que interessante, meus caros. Esta frase com que se encerra o versículo, ela diz muito dentro do argumento que a gente está tentando trabalhar aqui. Por isso nós cremos que o Senhor saiu de Deus, ou seja, que aquilo que o Senhor vive, aquilo que o Senhor fala, aquilo que o Senhor nos dá a conhecer, vem de Deus. Por exemplo, me veio a lembrança agora, não preparei aqui no texto, mas falando com vocês, me veio a lembrança agora do encontro de Jesus com a samaritana, no poço da cidade chamada Sicar. Se vocês se recordam, o encontro começa com um diálogo que se estabelece entre Jesus e a mulher, e se recordam, é um diálogo muito difícil para Jesus, porque a mulher, ela o rechaça em diversos momentos da conversa.
de maneira que qualquer um de nós, eu imagino, naquela situação, teria desistido do diálogo com aquela mulher logo no início, pelas primeiras palavras com que ela rebate as tentativas de Jesus. Mas ele vai envolvendo aquela mulher na sua conversa, e não numa conversa vazia, sabemos. Por quê? Porque ele parte da vida daquela mulher. Ele fala dos casamentos que ela teve, ele fala do povo ao qual ela pertencia, ou seja, partindo da vida dela, nós vemos que no final, aliás, desse diálogo, ela o deixa ali e sai para a cidade próxima ali da Samaria, para dizer às pessoas que fossem ver aquele que lhe havia falado sobre tudo e que lhe havia falado sobre o Messias. E interessante que aqueles homens que vêm ao encontro de Jesus, depois que se envolvem com ele, e certamente Jesus faz com eles o mesmo itinerário que fez com a mulher, aqueles homens terminam a narrativa dizendo assim: agora cremos, não pelas palavras da mulher, não pelo testemunho da mulher, ainda que esse testemunho tenha sido importante, né? Mas nós cremos porque experimentamos de fato que o Senhor é o Salvador do mundo. Então, entre a experiência vital que aqueles homens fizeram com Jesus, ao ponto de reconhecer nele o Salvador do mundo, e a aparente apatia em relação a ele, está um testemunho, o testemunho de uma mulher. O testemunho de uma mulher que disse àqueles homens: venham ver aquilo que aquele homem disse a meu respeito e a respeito do meu povo. Não há um outro caminho para conhecermos a Deus em primeiro lugar, senão a partir da vida da gente, dos acontecimentos da vida da gente. E não há um outro caminho para propor o conhecimento de Deus, senão a partir da vida do povo, né? Do concreto da vida das pessoas. Na experiência que realizaram, a mulher, e agora volto aos 12 discípulos, aos 12 apóstolos, eles foram compreendendo que aquele homem que lhes falava de Deus, porque partia de Deus, e lhes manifestava as coisas do coração de Deus, era o próprio Deus. Houve um caminho, portanto, um caminho pedagógico, portanto. E o fundamental é que, nesse caminho, eles percebiam que nele, que em Jesus, o anúncio e a vida cotidiana se entrelaçavam de uma maneira indissolúvel. Este estilo torna-se, para nós hoje, um indício essencial ao discurso de Deus para os homens e as mulheres do nosso tempo. Deus está de tal modo presente na trama da história humana que somente a partir dela é que se estarão expostas as condições para se admitir não somente a existência dele, como também a relevância dessa certeza ao mundo atual. Será preciso, contudo, identificar os potenciais, os desejos e os obstáculos que se encontram na cultura atual, dentre os quais, por exemplo, o anseio de transcendência, o desejo de autenticidade, a sensibilidade com o cuidado da criação, são valores da cultura atual. Será preciso considerar, em primeiro lugar, esses valores e comunicar a partir deles, sem temor, a resposta que oferece a fé no Deus de Jesus Cristo. Nesse sentido, meus caros, o discurso de Deus nunca foi tão atual e tão necessário como nos dias de hoje. Como, por exemplo, e sobretudo, nos tempos de uma pandemia como a nossa. Muito obrigado. Espero ter ajudado a reflexão de vocês. Bem, agradecemos o padre Maurício, né, pela brilhante conferência, pela exposição das ideias. E, conhecendo um pouco o padre Maurício, penso que não seria diferente, né?
E, padre, muito obrigado, né, pela capacidade que tem de se expressar e por nos fazer entender um tema que é tão difícil, né? Inclusive de difícil alcance. Bem, então agora nós vamos proceder com algumas perguntas aqui, né? E uma primeira, Padre Maurício, que é do Elielson Donizécio. Ele fala assim: o que seria este ateísmo moderno? Né? No momento, na sua fala, fez esse apontamento. Então, sim, desculpe, é Edelson? Isso. Certo. Eu chamei de ateísmo moderno, Edelson. De qualquer maneira, não quis entrar no ponto de vista teórico. Nós temos vários teóricos que o explicam, né? De qualquer maneira, eu não faço uma grande distinção entre o ateísmo moderno propriamente dito e o que eu chamei aqui de agnosticismo. Né? A única diferença entre os dois é justamente a posição de quem questiona em relação ao objeto questionado. Tá? Enquanto aquele que se proclama ateu procura, de toda e qualquer maneira, combater o objeto em questão, ou seja, afirmar que Deus não existe, e utiliza-se para isso, e aqui está a modernidade, né? Os argumentos que a própria modernidade e pós-modernidade trazem, a tecnologia, a ciência positivista, enfim, né, esses todos os argumentos, enquanto ele se utiliza disso para negar a existência de Deus, o agnóstico, eu também utilizei a expressão moderno, ele defende a ideia de que Deus é irrelevante. Ou seja, não se discute se ele existe, pode ser que exista, né? Mas Deus é um assunto irrelevante, ou seja, não importante para as considerações do tempo presente. Seria mais ou menos como dizer que enquanto o ateu, nos dias de hoje, procura combater a ideia de Deus, o agnóstico, ele coloca Deus numa esfera privada. Ele existe, ele é o teu Deus, ele é o Deus do fulano, o Deus do ciclano, mas, na verdade, nós não o chamamos quando os assuntos são os assuntos fundamentais da existência, da vida e da convivência humana. Não sei se respondi a pergunta dele. Ok, Padre Maurício. Também aqui, né, no grupo, alguns parabéns, né, como, por exemplo, da Poliana. Ela vem falando, perfeita reflexão. Obrigado, Poliana. Não se trata de uma pergunta, mas a Silvia, ela fala assim: Padre Maurício, poderia disponibilizar os nomes dos textos que usou de base? Sim, pois não. Na verdade, Silvia, eu utilizei apenas 2 ou 3 documentos que eu acabei citando na exposição. Então, eu utilizei uma constituição do Concílio Vaticano II, chamada Gaudium et Spes. É uma constituição que você encontra facilmente na internet. Ela faz parte do compêndio de documentos que o Concílio Vaticano II promulgou, né? Depois eu utilizei como pano de fundo uma encíclica, uma carta encíclica do Papa João Paulo II, em 1998, chamada Fides et Ratio, em português, Fé e Razão. De documentos, Silvia, eu praticamente utilizei esses 2. Né? Depois, um pouco, a minha reflexão partiu de alguns autores contemporâneos, sobretudo na área de cristologia, né?
mas eu não teria nenhum autor em específico para citar em relação à reflexão que eu fiz. Eu, na verdade, parti de alguns autores para desenvolver o que eles dizem e chegar às afirmações que eu realizei aqui, tá bem? Mas se você desejar o nome de algum, posso, sem dúvida alguma, lhe passar. Passo se você solicitar. Mas acho que para o alcance do que eu acabei de dizer, já seria de bom tamanho a leitura desses dois documentos, tá bem? Bem, Padre Maurício, aqui as perguntas já são várias, né? Mas irei seguir pela ordem, né? O Robert, que é assessor de pastoral da Unidade Americana, ele faz o seguinte questionamento. Padre Maurício, em tempos de extremismo, o discurso recorrente é que esse Deus está acima de tudo. Em outros momentos, usa-se o nome dele para tomar decisões. Isso não nos distancia do Pai da Misericórdia? Sem dúvida alguma, Robert, até porque eu discordo absolutamente, não da expressão, porque eu até compreendo o sentido da expressão Deus acima de tudo, quando parte do nosso povo, né? No fundo, querem dizer, olha, ele é a coisa mais importante. Isso a gente entende. Agora, eu discordo em absoluto da utilização dessa expressão. E uma utilização, em vários contextos, a meu ver, muito maldosa e muito perigosa. Porque ela dá, sim, como você mesmo acabou de mencionar, condições de um discurso autoritário. Ou seja, já que Deus está acima de tudo, em nome dele, ou falando em nome dele, o que eu disser é verdade, é inquestionável, deve ser assumido por todos, sem discussão. Então, o uso que se faz de uma afirmação como essa, ele é pernicioso, ele é malvado, ele é maquiavélico. E ele contraria a própria lógica da encarnação. Porque a lógica da encarnação não nos diz que Deus está acima de tudo. Não é assim que ele é reconhecido no Evangelho. Pelo contrário, no Evangelho ele é reconhecido como Emanuel, que não é Deus acima de tudo, mas Deus no meio de nós, Deus entre nós, Deus conosco. Então, eu responderia assim a você. O modo de contrapor esse tipo de discurso é justamente, a meu ver, o caminho que propus. É o da lógica da encarnação. A experiência que faço de Deus, e eu devo partir da experiência de Deus no cotidiano, porque foi assim que ele desejou em seu Filho Jesus. Se fez presente, veio habitar no meio de nós. Eu acho que somente assim é que a gente pode evitar os autoritarismos que nascem em nome de Deus ou que se utilizam de Deus, né, para chegar a outros campos da sociedade. Beleza, padre. Aqui a Denise Marques escreveu assim: sou apaixonada pelas suas formações, padre. A forma que o senhor conduz é clara e objetiva. Parabéns, a Denise. Muito obrigado, Denise. Suas orações por mim, viu? A Silvia, né, que fez a pergunta, ela fala assim: perfeito, é que eu não tinha conseguido anotar os nomes dos documentos, e agradece, né? Tá certo, Silvia. Agora tem uma pergunta, padre, da Luciene Souza. Ela fala: como ajudar a vivência da atração por Cristo quando a pessoa foge do itinerário de sua vida? Pode repetir, eu não entendi o início, Watson. Como ajudar a vivência da atração por Cristo, ou aproximação, né, quando a pessoa ela foge do itinerário de sua vida? Luciene, a sua pergunta é uma pergunta muito inteligente e muito complexa. Eu diria, a única observação, ou mais observação que correção, Luciene, que eu faria, é
de que a gente evitasse fazer uma distinção entre, ou uma separação entre o itinerário da vida de alguém e o encontro, a descoberta e o discurso sobre Deus. Porque essas duas coisas andam juntas, né? O processo, por exemplo, você fala de uma pessoa que nega, se eu entendi, você fala de uma pessoa que nega o próprio conhecimento que ela tem de si, que ela nega a sua trajetória, que ela nega a sua vida. É importante salientar que nesta negação do próprio itinerário, do próprio conhecimento de si, Deus não se faz ausente disso. A tarefa, a arte do educador da fé seria justamente fazer com que esta pessoa encontrasse Deus nessa própria negação. Até porque, Luciene, né? Até porque, Luciene, ninguém consegue viver por muito tempo negando-se radicalmente. As pessoas, nós podemos nos negar por um bom tempo, mas ninguém consegue viver negando-se radicalmente. Há algum momento em nossa vida que o encontro doloroso conosco mesmos, ele acontece. E uma hora ou outra nós precisamos nos encontrar conosco mesmos. E ali, quando isto acontecer, Deus estará à disposição. E seria ali o nosso dever de educador ajudar a pessoa a compreender a presença de Deus naquele momento, o seu amor, a sua predileção. Então, a minha resposta iria por esta dupla via. Primeiro, a de não distinguir um momento do outro. A presença de Deus em nossa vida, ela acontece entrelaçada nessa trama. E a de ter a compreensão de que ninguém se nega durante toda a vida. Há momentos em que nós somos forçados a nos deparar com a dor de conhecermos quem somos, a dor de aceitarmos quem somos. E é esse momento que o educador deve levar em consideração, como privilegiado para se falar de Deus. Espero ter comentado uma pergunta complexa, interessante, valeria a pena uma discussão só para isso daí. Beleza, padre. Aqui tem um comentário da Patrícia Barbosa, que eu deixo para uma reflexão, né, para o senhor. Ela fala assim: acho triste quando alguém, diante de uma desgraça, diz que foi vontade de Deus, que ele permitiu. Sei que não é bem assim, mas não sei como discutir. Esse é o comentário. Patrícia, outra questão muito importante, complexa, inteligente também, porque ela diz respeito, Patrícia, ao problema do mal. E a ele se dedicou muitos e muitos pensadores, não só cristãos, mas inclusive. Eu, em rápidas palavras, né, a gente se prolongaria demais em afrontar o assunto, mas em rápidas palavras eu diria assim, porque você diz, nem sempre eu tenho condição de responder a uma questão como essa. Quando as pessoas me perguntam, Patrícia, por que aconteceu determinada coisa, por que foram alvo, enfim, de uma expressão do mal, eu sempre respondo assim: se é fácil de responder, geralmente não é, eu dou a resposta. Se não for fácil, Patrícia, não se preocupe em responder e avise a pessoa de que ela deve duvidar de toda resposta fácil a isso. Por quê? Porque o mal, a Escritura, por exemplo, chama de mistério. É o mistério da iniquidade. Não é uma coisa fácil de explicar o porquê. O próprio Jesus o trata, por exemplo, falamos na exposição, quando ele conta a parábola do trigo e do joio. Ele diz ali na parábola, os dois crescem juntos, precisamos conviver com isso, porque no dia final, aí sim, aquele que ceifa vem e vai ceifá-los pela raiz, colocar o trigo no celeiro e queimar o joio. Mas por hora,
de Jesus, é necessário aprender a conviver com ele. Em tantas outras passagens, ele nos diz, por exemplo, naquela que diz, devemos ser simples como as pombas, mais prudentes como, né, as serpentes, enfim. Eu sempre digo às pessoas que não é vontade de Deus o mal que nos acontece, não pode ser vontade de Deus. Embora Deus não o tenha querido, ele está conosco neste momento e fala conosco por meio dele. Então, a principal pergunta que podemos fazer não é o que devemos fazer, não é por que o mal, mas a principal pergunta é para quê? Ou seja, o que é que Deus está me ensinando por meio disso? Acho que, geralmente, do ponto de vista pastoral, eu sempre vou por esse caminho. Pergunte-se sobre o que Deus deseja te ensinar por meio disso, de algo que ele não quer, mas que por um mistério ele permite. Bem, Padre Maurício, uma pergunta aí eu mesmo que faço para ajudar melhor nessa reflexão, é bem direcionada essa pergunta ao tema, né, sobre a possibilidade do conhecimento de Deus. Nós sabemos que em uma experiência, nós conhecemos algo quando fazemos a experiência. Isso porque nós entramos em relação com alguma coisa. Tratando-se de um conhecimento de uma pessoa, nós a conhecemos quando com ela fazemos alguma experiência e temos uma vivência, né? Aí eu fico pensando, como conhecermos a Deus, sendo que essa experiência, ora, ela pode ser por conta de uma alegria, uma confiança, mas também muitas vezes nos aproximamos de Deus por conta de um sofrimento, uma angústia, um medo. Até como base ou exemplo, a própria situação de desgraça, né, de sofrimento, de pandemia que nós estamos vivendo. Então, a pergunta é, como conhecer esse Deus partindo que as experiências elas são tão diferentes? Qual o perigo, por exemplo, e qual que é, eu não diria a vantagem, mas o que enriquece o humano quando a experiência dele é provocada por um estado de extremo abalo emocional ou porque, de fato, ele recorre a Deus por ver como uma única instância. Ou seja, o que isso implica no conhecimento de Deus? Bem, Watson, sua pergunta, a resposta daria um livro, certamente, né? Mas vou tentar fazer algumas considerações, não sei se conseguirei, no tempo que a gente tem, lhe oferecer uma resposta. Acho que a primeira consideração, Watson, é a gente se perguntar sobre, eu vou chamar assim para a gente entender, o objeto do conhecimento. Deus é um objeto genuíno. Quando eu falo, olha, eu vou conhecer alguma coisa, eu vou conhecer alguém, de alguma maneira, eu exerço um certo domínio sobre o objeto do meu conhecimento, né? Por mais misterioso que ele pareça. Por exemplo, o ser humano, conhecer o ser humano não é uma coisa fácil. A gente convive com alguém durante 40, 50 anos e chega ao fim da vida dizendo, não o conheço suficientemente. Mas mesmo com o ser humano, esta relação com este objeto do conhecimento, ela implica, ela desemboca em algumas certezas e, de alguma forma, a gente apreende estes objetos. Ora, a primeira consideração é essa, Deus não é um objeto que se possa apreender, dominar, né? Pelo contrário, do que nós podemos conhecê-lo é aquilo que ele nos permitiu conhecer dele, né? Então, mais do que manipular o objeto do conhecimento, como o faz, com razão, muitas das ciências que conhecemos, o Deus não pode ser manipulado, né? É ele quem vai se desvelando, se revelando a nós, e nós vamos tendo algumas certezas por meio desta revelação. Então, a primeira consideração, a sua pergunta, eu diria, a gente precisa considerar o objeto, né?
Considerando o objeto, claro que a experiência que nós fazemos de Deus não pode ser a mesma da que nós fazemos com as pessoas, com as coisas, com as situações, com as realidades. Como este objeto, como Deus, é uma realidade por demais transcendente, ou seja, ela está muito acima da nossa capacidade de compreensão, ela é sempre uma realidade mediada, ou seja, nós nos servimos de mediação, de mediações. Essas mediações podem ser as pessoas, podem ser as situações, podem ser os contextos, são sempre sinais. Por isso também a igreja, quando fala de Deus, se utiliza de muitos sacramentos, sacramentais, ou seja, sinais, sempre mediações que possam nos aproximar desta realidade que chamamos Deus. Esta é uma segunda consideração. E uma terceira, para não me prolongar, você pergunta, como saber, porque se cada um realiza uma experiência num determinado contexto, numa determinada situação, é como não cair num relativismo, de modo que aí cada um cria uma ideia de Deus para si. É que existe na fé cristã algumas experiências que são chamadas de normativas. Por isso eu trouxe ao meu texto, à minha exposição, a imagem do grupo dos apóstolos. Esta experiência de fé que os apóstolos realizaram, ela é uma experiência normativa. E por quê? Porque é uma experiência de fé, ou seja, eles reconhecem Jesus como Deus a partir de sua Páscoa, sobretudo, mas é uma experiência de fé que se realiza no concreto de um contato histórico com aquele homem. Então, existe uma terceira consideração, existe uma experiência normativa. Posto isso, Adson, eu ousaria encaminhar a resposta para esse sentido. Você diz, por exemplo, vivemos numa pandemia, eu passo por um momento de intensa alegria, passo por um momento de intensa dor. Então, eu diria assim, observemos a experiência normativa dos apóstolos nas dores, nas alegrias próprias daquele ambiente onde estavam. Verifiquemos que a experiência deles pode servir como mediação para as nossas experiências hoje e Deus que eles comunicaram, nós o veremos que é o Deus que nós encontramos e identificamos nas nossas experiências. Desculpe se me delonguei muito, a pergunta é complexa, mas acredito ter dado aqui alguns passos para o início de uma reflexão. Obrigado, padre. Aqui um comentário da Rita, que é aluna do curso de Direito em Lorena, a unidade de Lorena. Ela faz um comentário simples, rápido, eu digo, mas de muito significativo, inclusive para todos nós, para o nosso projeto. Ela fala assim, olha, estou assistindo a formação, que linda. Agora não vou perder mais nenhuma. Obrigado. Que bom. Aproveito, Adson, né? Já disse no início, aproveito aí o testemunho da Rita para dar os parabéns, viu? A todos vocês que estão possibilitando, né, esse tipo e outros tipos também de reflexão, de discussão, viu? Um comentário do Robert também, que é assessor de pastoral americana, ele fala que essa reflexão ela é uma memória, ela é uma homenagem ao professor Francisco Catão, né? Queria, Padre Maurício, que nesse sentido, se o apresentasse rapidamente quem foi esse professor que recentemente faleceu, né, para os nossos alunos e para as pessoas que estão aqui nos assistindo. Bem, falar do professor Francisco Catão é sempre uma coisa que mexe muito com o coração da gente, porque foi um homem que tocou de alguma maneira a vida de muitos de nós, tocou a minha vida também. O professor Francisco Catão, falar um pouco da vida dele, foi um padre dominicano que depois, por uma série de acontecimentos da própria vida, da vida de todos nós, né?
acabou deixando o presbiteriado, se casou, teve uma linda família, foi exilado, sofreu o exílio no tempo da ditadura militar, teve contato, portanto, com outras experiências de igreja que não somente a brasileira, latino-americana. Vale destacar, né, tanta coisa sobre a vida dele que é legal dizer, mas vale destacar que, tendo sido auxiliar, uma espécie de secretário do do renomado teólogo Yves Congar, que foi um perito do Concílio Vaticano II, o professor Francisco Catão teve, portanto, acesso, né, às discussões conciliares, enfim, um homem de uma aguçada sabedoria teológica, um homem de uma experiência de Deus muito, muito profunda, muito concreta, e um homem que soube falar de Deus a muitas e muitas gerações. Ele, voltando dessa experiência, né, do exílio, ele retoma a sua carreira docente, né, como professor, aqui no Instituto Teológico Pio XI, e daqui ele sai, nos últimos anos de sua vida, para o descanso, né, para viver os últimos anos de sua vida. Faleceu aos 92 anos de idade, acho que na antevéspera, se não me engano, de completar 93. O que posso dizer dele é um homem de Deus, um homem, né, no sentido mais belo que a palavra pode ter, um exímio professor. De fato, bem recordado pelo Robert, esse tema era um tema muito caro a ele. Teria vergonha eu se ele tivesse me assistindo agora falando sobre isso, porque ele falava disso com uma propriedade, com uma profundidade inigualáveis, inalcançáveis, né? Fica, de fato, uma homenagem que a Pastoral Conectada deixa ao professor Francisco Catão pela oportunidade de se falar disso daqui. Obrigado, padre. Padre, uma última pergunta, e aí nós fechamos, né, essa nossa bela reflexão. E eu mesmo faço a pergunta no sentido de ajudar a todos nós a entendermos esse universo da experiência de Deus, que muitas vezes vai além daquilo que nós consideramos que é a nossa experiência humana, né? Então, eu aqui lembro no início da sua fala, quando dizia que hoje o problema não é, de fato, nem de uma negação, nem de um ateísmo, mas seja provavelmente de uma falta de consideração, de considerar esse Deus. É como se um assunto que não tivesse qualquer importância, né? Ou seja, Deus é indiferente a mim. Okay? Então, não estou falando nem de um ateísmo, simplesmente uma experiência que não vê qualquer importância, nem sequer em discutir a questão. E aí a pergunta é essa, né? Essas pessoas que negam Deus, no caso o ateísmo, ou o gnosticismo, né, que pensam somente nas vias do conhecimento, e que, por sinal, elas são limitadas, ou até mesmo de uma indiferença causada, como colocou uma perspectiva do pensamento ocidental, que é o antropocentrismo, né, com todo o peso que a razão ela traz para o humano. Quer dizer, tanto para o ateísmo, para uma indiferença a Deus, né, a não consideração, para um gnosticismo ou qualquer outra experiência. Isso priva que a pessoa, em algum momento, possa fazer uma experiência de Deus, ou a priva até mesmo de ser agraciada por Deus. Se a pergunta, deixa eu entender, se a posição ateísta ou agnóstica priva alguém de uma verdadeira experiência de Deus, é isso? Isso, ou até de não a pessoa ser concebida, né, nos braços de Deus, ou de ser capaz de Deus se aproximar dela, é mais nesse sentido. Não, compreendi. Bom, em primeiro lugar, quando nós falamos de ateísmo, agnosticismo ou qualquer outra corrente, né, como essas daí, nós estamos falando sempre de uma
de um posicionamento humano em relação à realidade de Deus. Nós não estamos falando de Deus em relação ao homem. Ou seja, independente de quais sejam nossos posicionamentos na vida, Deus está sempre junto a nós, presente em nossa história, nos amando, nos querendo e nos envolvendo. Mesmo quando nós o achamos distante. Eu me recordo, por exemplo, o próprio Catecismo da Igreja nos ensina, de maneira muito sábia, a meu ver, que não é o pecado que afasta Deus da gente. Porque não há o que seja possível afastá-lo de nós. O pecado causa em nós a percepção do afastamento. Então, quando eu digo, olha, Deus está, eu estou longe de Deus, eu estou muito distante dele, a minha vida me levou para longe de Deus, na verdade, nos recorda o catecismo, isto é a percepção minha, que o pecado em mim me causou, porque ele continua muito perto de mim, ele continua, eu usei uma expressão, né, entrelaçado na trama da minha história. Então, essa é uma primeira resposta, um primeiro comentário. Um segundo comentário seria que, munido desta certeza, é que nós devemos dialogar com o ateu e propor o discurso de Deus a um agnóstico. Porque nós temos a certeza de que, embora sejam estas respostas que momentaneamente estas pessoas oferecem a Deus, Deus está ali presente. A questão é que o que falta, talvez, a estas pessoas no caso do ateu, identificá-lo. E, no caso do agnóstico, perceber a sua alta relevância para a própria vida. Obrigado, porque, às vezes, de fato, a gente faz muitos juízos, né, a partir da nossa própria concepção humana. Mas fica muito claro que, independentemente da nossa condição ou situação, Deus ali se faz presente, né? Mas, Maurício, então nós... Desculpe, Watson, posso somente fazer mais uma consideração? Só para considerar que é justamente porque Deus se está presente, se entrelaça na trama da história humana e também da vida destas pessoas que se dizem ateias ou agnósticas, que nós somos capazes também de aprender com elas. Nós somos capazes de chegar ao conhecimento da verdade por aquilo que um ateu me diz, por aquilo que um agnóstico me diz. Porque, embora eles ou neguem a presença dele, ou a tratem como irrelevante, o fato de Deus ali estar me garante que, com este diálogo que eu estabeleço com essas pessoas, ele pode falar comigo. Então, eu nunca também vou para o diálogo com estas pessoas tratando-me como o dono absoluto da verdade. Claro que eu sei que eu preciso, por caridade, levar estas pessoas a reconhecer ou a assumir a presença de Deus em suas vidas. Mas o fato de saber que ele ali já está, deve fazer com que cada um de nós tenha atenção, preste ouvido ao que essas pessoas nos dizem, viu? Obrigado, padre. Bem, só temos um coração muito aberto de agradecer a sua presença, a sua disponibilidade por essa brilhante reflexão, não somente no campo especulativo, teórico, do conhecimento em falar de Deus, mas também pelo próprio testemunho de vida, como sacerdote, como salesiano, em se aproximar tanto dos jovens para falar desse Deus, para falar de um Deus que ama, um Deus que acolhe e que nos acompanha principalmente nos momentos de tristeza, de angústias. Então, padre, eu gostaria que você deixasse uma mensagem última aqui para os nossos alunos e todas as pessoas que estão nos acompanhando no YouTube. Watson, bom, são tantas coisas que a gente poderia dizer. Eu gostaria de deixar uma mensagem a partir do momento que nós vivemos, todos nós, desta pandemia, antes de nós abrirmos
a sala para os que nos acompanham, conversávamos aqui, né, entre nós aqui da equipe, do horror que tem sido, né, tudo aquilo que a gente tem acompanhado, do medo, do temor que nos toca a todos, né? Eu gostaria de deixar uma mensagem a partir desta situação. E a mensagem é esta, de que não é possível, obviamente, atribuir a Deus nada disso que nós vivemos. A pandemia, os doentes, muito menos as mortes. Mas é verdade que, no meio disso tudo, ele continua falando conosco, continua nos ensinando, continua nos fazendo voltar a valorizar coisas que o imediatismo, que a correria do dia a dia não nos permitia mais valorizar. Quanta gente tem valorizado mais a família, tem valorizado mais o contato pessoal com as pessoas dos quais nós agora estamos privados, né? Quantas descobertas temos feito, né? Você mesmo dizia há pouco, antes de iniciar, poxa, esta iniciativa aqui da Pastoral Conectada nasceu por causa de um momento como esse, né? O momento a gente não pode atribuir a Deus, mas esta iniciativa certamente vem dele, né? Então eu diria a nós, né, de que a gente tenha presente muito isso, que ele está presente em nosso meio, durante, né, esses acontecimentos, e de que tem nos falado de diversos modos e a todos nós, a partir desse momento. Então, que a gente enche o coração de esperança num momento como esse, e procuremos identificá-lo nisso tudo e acolher aquilo que ele deseja nos ensinar. Certamente, se fizermos isso, sairemos ser humanos melhores e, portanto, mais próximos de Deus. Bem, Papa, aqui rapidamente uns comentários, até porque não daria tanto tempo assim, mas a Denise, ela fala, obrigada, Deus abençoe sua vocação, né? Amém. O Rafael Bressan, ele fala, iniciativa excelente, palavras certeiras do Padre Maurício. Aguardando o próximo sábado. Bom, muito obrigado. Bem, a Rosana também Almeida, ela fala, muito obrigada. Padre Maurício, sua mensagem final foi confortante. Né? Amém. Obrigado, Rosana. Então, mais uma vez, Padre Maurício, muito obrigado mesmo pela disponibilidade, parabéns pela brilhante reflexão. E, claro, temos a certeza de contarmos com o Senhor, né, em uma outra reflexão. Sempre que precisarem, viu? Obrigado. E aqui, para concluirmos, só duas coisas bem rápidas. A primeira, né? A videoconferência do Padre Maurício, toda a nossa discussão aqui, as perguntas, ficarão, né, disponíveis aqui no nosso canal do YouTube. Então, caso alguém tenha pedido alguma coisa, até queira indicar, né, para alguém assistir, então, vocês terão, né, nós teremos, aliás, essa possibilidade. E a segunda, lembrando que vocês terão agora de assinar rapidamente ali um questionário que já foi enviado para a certificação de vocês como uma ação extensionista, né, de participação de um evento com a carga horária, que, inclusive, é muito importante, principalmente para os alunos, por conta das atividades curriculares. Okay? Gente, muito obrigado novamente ao Padre Maurício, a equipe nossa de pastoral, né, todos os assessores, também a nossa equipe da extensão, né, e todos os nossos alunos e as pessoas que vêm acompanhando esse nosso projeto da Pastoral Conectada. Então, nos encontramos, se Deus quiser, no próximo sábado, né, nesse horário das 14h30. Obrigado e até mais. Um abraço.